Fala turma, quem tá falando aqui é o professor Cardé do Quer e hoje a gente vai conversar sobre Paulo Freire, um dos caras aí queridíssimos por diversas bancas de concurso, por vários professores, educadores, e ele também cai em concurso, tá gente? Bastante, tá? Especialmente você que é da pedagogia, vai aparecer também na sua específica. Então, vamos lá conhecer um pouquinho desse autor e como que esse autor cai em provas de concurso. Vamos lá. Leia o Excertor. Uma verdadeira filosofia da educação não poderá fundar-se apenas em ideias. Tem de identificar-se com o contexto a que vai se aplicar o seu agir educativo. Tem de ter consciência crítica do contexto, dos seus valores em transição. Somente como pode interferir neste contexto para que dele também não seja uma escrava. E aí aqui abaixo tem uma referência, né? Educação e atualidade brasileira. Neste trecho, Paulo Freire se refere à relação entre... Gente, se você conhece um pouquinho de Paulo Freire, compreende que ele é um cara que lutou muito contra a sociedade capitalista e seus ideais, você vai entender que os seus escritos vão caminhar para a ideia de uma perspectiva de prática social, onde ele quer levar os seus alunos a uma consciência crítica, a uma formação integral, uma formação humana, uma formação que compreende uma consciência política, no sentido de quê? De que ele saiba onde que ele está, de que ele saiba que ele está sendo oprimido. Então, todas essas questões envolvem, obviamente, educação e sociedade. A alternativa A é o nosso gabarito. B, conteúdo e metodologia. Não, isso aqui está restrito à parte técnica do ensinar. Método e epistemologia também está fora. Educação e subjetividade, não. Olha bem para a questão da prática social que Paulo Freire vai se referir, tá? Ele usa o ensino para levar essas consciências, né? Crítica, política, no sentido de ampliação da formação desse ser humano. Beleza? Questão 2. A história é feita pelos homens ao mesmo tempo em que nela vão se fazendo também. O pensamento em destaque referenda um dos aspectos da formação do ser humano emancipado, livre, que é o homem. Vamos entender o homem aqui, gente, como um humano, tá? A história é feita pelos homens, pelos seres humanos. Seres humanos. E aí é o seguinte, se a história é feita por nós, seres humanos, isso quer dizer que nós estamos sendo aqui protagonistas. Estamos sendo seres ativos, já que é feita por nós, certo? É feita pelos homens, então somos seres ativos. Estamos em ação, atividade. E aí a gente vai buscar nessa mesma ideia, né, de ser ativo, que é construída por nós. Ao seguinte, ao mesmo tempo em que nela vamos fazendo também. Então, é uma via de mão dupla, né? É uma troca. Realmente tem que entender ali a história dentro desse contexto, né? Que eu estou construindo, mas ao mesmo tempo que algo acontece ali também, não diretamente por mim, mas acontece dentro de um contexto que também mexe comigo, né? Então a alternativa A diz assim, que o homem é simples objeto da história. Não, né, gente? Não é simples objeto da história, porque eu estou ativo no processo de construção da história. Se ela é feita por mim, como é que eu sou um simples objeto? Não, eu sou objeto de destaque, sou um objeto importante. B, sujeito de ocorrências que entende a história como possibilidade. Opa, olha aqui, que interessante o B. Sujeito de ocorrências que vai acontecendo, coisas que vão acontecer e que já aconteceram, que vão acontecendo, que entende a história como possibilidade. Olha que bacana, vamos deixar de stand-by esse daqui, que parece que está interessante. Vamos ver o C, que apenas constata o que ocorre passivamente. Opa, já está errado, né? Exatamente porque eu estou ativo, porque a história é feita por mim, ser humano. Então o C está fora. D, que constata os acontecimentos para se adaptar e não para mudá-los. Errado. Se ela está sendo feita por mim, eu estou sendo o sujeito criador da história. Eu estou sendo o sujeito protagonista. E não que algo está acontecendo e que eu vou me adaptar. Se ela está sendo feita por mim, eu que vou direcionar um caminho. É claro que existe também, ao mesmo tempo em que nela vamos fazendo também. As coisas irão acontecer e eu vou participando ali e tudo, beleza, porém ela está sendo feita por mim, então eu sou o protagonista, eu sou o criador, então não vou me adaptar e não
mudá-las. Não, tá errado, tá? Errado. D. E o E, que considera os eventos ocorridos como determinação sem questionamento. Errado, né, gente? A ideia aqui é outra. Se ela acontece por mim, as coisas não vão acontecer como está determinado, estipulado. Isso aqui se chama fatalismo. Então, isso aqui está errado. Só pode ser o item B, sujeito de ocorrências, que entende a história como possibilidade. Ó, tudo certinho, nosso gabarito canto da tela. B, perfeito, hein? Vamos para a questão 3. Em 1963, Paulo Freire desenvolveu em uma cidade do Nordeste brasileiro uma campanha de alfabetização de adultos. Ele conseguiu em pouco tempo alfabetizar um grupo de trabalhadores por meio de um método que dispensava o uso da cartilha e partia de palavras coletadas entre os alunos, as palavras geradoras, que são os temas geradores, né? São temas que os alunos vivenciam dentro das suas realidades e levam para a escola, levam para o debate. Esse método foi considerado inovador, pois, além de obter sucesso, incentivava a reflexão política sobre as condições de vida daquele povo. Pode-se afirmar que orientavam sua prática pedagógica e conduziam às reflexões desse educador os seguintes conceitos. Opa, presta atenção, se é algo que tem uma reflexão política, se é algo que vem dos temas geradores, da realidade dos próprios alunos, eu estou levando em conta a assimilação e dialogicidade. Errado, né, gente? Por quê? Porque existe uma participação ativa dos alunos dentro do contexto cultural, o que eles trazem da realidade que eles vivem. São os aspectos aprendidos dentro da realidade em que eles estão. Então, não pode ser assimilação e dialogicidade. B, acomodação e mobilidade econômica. É errado, né? Ó, assimilação e acomodação são conceitos de Piaget, nada a ver aqui com essa história. C, inovação e convivência entre as classes. Errado. Inovador é o método, tá? Inovador é o método. Agora, o que é que está acontecendo ali dentro deles, né? Aí é uma outra perspectiva, é um fator cultural e, obviamente, uma participação dos alunos, uma participação do contexto onde eles vivem. Não pode ser o C, tá bom? Convivência entre as classes? Não, também não, né, gente? Não faz sentido isso aqui. D, ajustamento e inserção política, não. A gente fala aqui de consciência política e não de inserção política. E a alternativa é, que é o nosso gabarito, ó, cultura e participação social. Exatamente porque envolve a sociedade, envolve as pessoas dentro dessa formação. Então, olha que interessante, ele vive ali em uma realidade e traz lá do social para a escola. E aí, nesse momento, tem uma conversa, tem uma reflexão política, uma reflexão social e, obviamente, tem a cultura envolvida, porque é onde eles vivem, onde eles moram. Beleza? A alternativa é de eduquer. Vamos para a quarta questão. No Brasil, Paulo Freire é um dos mais notáveis dentre os educadores que se dispuseram a discutir mudanças de natureza pedagógica. Para ele, a educação envolve uma relação de comunicação entre o conhecimento e os sujeitos participantes, educador e educando. É essa relação que abre espaço para uma prática libertadora. Dentro da escola, o pedagogo, nessa prática libertadora, trabalha para que haja Gente, em uma prática libertadora, e o Paulo Freire vai falar disso várias vezes em seus livros, ela acontece quando existe um respeito entre educador e educando. Isso está claro. Prática libertadora pressupõe respeito. Anota essa palavra-chave aí, que ela é a campeã quando se fala em prática libertadora. Respeito. Vamos lá, alternativa A. Clima de abertura, tolerância e respeito. Já é uma ótima opção para a gente. Vamos deixar de stand-by aqui. Vamos para a alternativa B. Conhecimento maior das técnicas pedagógicas contemporâneas. Errado. Isso aqui é interessante você aprender, técnica pedagógica. Porém, Paulo Freire não está falando disso, tá? Quando ele fala de prática libertadora, quando ele fala de abrir espaço, relação, educador e educando, ele está falando de respeito, ó, clima de abertura, como está aqui o item A, ó, tá muito mais para o item A, tá bom? C, padronização das experiências com melhores resultados. Não dá para padronizar aquilo que é relativo. As pessoas vivem realidades diferentes, situações diferentes, experiências diferentes. Então não dá para padronizar isso. D, explicitação dos erros cometidos para que sejam corrigidos. É errado também. Isso aqui está fora
da ideia de prática libertadora. Prática libertadora, respeito. Já anota essa palavra na sua prova quando cair, tá? E é construção do conhecimento calcado nas experiências de sala de aula. É errado. Na verdade, as experiências externas, experiências sociais, experiências fora da sala de aula, na sua realidade. Então, gente, a alternativa ao nosso gabarito, clima de abertura, tolerância e respeito. Olha que lindo. Quinta questão. Segundo Paulo Freire, ensinar exige saber escutar. Conforme o autor, não é difícil perceber como há umas tantas qualidades que a escuta legítima demanda do seu sujeito. Qualidades que vão sendo constituídas na prática democrática de escutar. Destarte deve fazer parte da formação do professor, discutir quais são essas qualidades indispensáveis na prática pedagógica, democrática ou progressista, que não se faz apenas com ciência e técnica. Nessa perspectiva, analisa as afirmativas a seguir. Vamos lá. Afirmativa 1. São qualidades indispensáveis na prática pedagógica a humildade, o gosto pela alegria e o gosto pela vida. Olha que interessante isso aqui. É uma ampliação, né, da análise feita exatamente porque não se faz apenas com ciência e técnica. Então, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, sim, tá certo. Perfeito, ó. Amplia a ideia de ensinar, tá bom? 2. São qualidades indispensáveis na prática pedagógica a abertura ao novo, a resistência à mudança e a persistência na luta. Errado, né, gente? Resistência à mudança? Não, na verdade ele luta por uma mudança. Ele quer uma mudança para os alunos. Então, resistência à mudança está errado. 3. São qualidades indispensáveis na prática pedagógica a aceitação aos fatalismos, a identificação com a esperança e a abertura à justiça. Ó, identificação com a esperança, legal. Abertura à justiça, legal. Mas quando fala de fatalismo, tá errado. O fatalismo é quando é algo determinado. Ó, isso aqui está determinado, não pode mudar, tá? O destino quis assim e vai ser desse jeito. Isso aqui não existe, tá? Em uma prática pedagógica, as coisas vão acontecer de uma forma diferente, né? Até porque a gente pode mudar, tá bom? E 4, são qualidades indispensáveis na prática pedagógica, a amorosidade, olha aí, ó, a questão do amor, o respeito aos outros e a tolerância. É isso que Paulo Freire mais fala quando se fala de ensino e prática pedagógica. Estão corretas as afirmativas 1 e 4, a alternativa C é o nosso gabarito. C de Corolla, que é o carro que vocês vão ter. Beleza? Ó, muito obrigado por mais uma aula. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui abaixo o que foi que você achou dessa aula, tá? Direcionada para Paulo Freire, simples e objetiva, com questões de concurso. Beleza? Ó, beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Valeu!